A população da Argentina escolheu seu destino. E agora é hora de descobrirmos onde ele levará a economia do país. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O povo argentino já está acostumado e insatisfeito com a inflação alta nos últimos anos, pois desde 2012, consistentemente, a inflação anual passou dos 2 dígitos. Isso é preocupante, pois a inflação corrói o poder de compra do cidadão honesto que apenas quer garantir o pão de cada dia. O fenômeno da inflação é um reflexo da desvalorização da unidade monetária, que se equalizam no que vemos nas gôndolas dos supermercados. Além disso, se seguirmos a visão da escola austríaca de economia, a inflação é um dos jeitos do governo esconder sua gastança desenfreada. E nisso, os peronistas dão aula. Até a inflação oficial revelada pelo governo chegou nos 3 dígitos, o que caracteriza como uma óbvia hiperinflação. Isso é algo que o Brasil já teve que superar no passado, e a solução que utilizou foi uma reforma geral com a criação de uma nova moeda. Portanto, o problema que seria facilmente resolvido com uma moeda estável e a liberdade para fazer negócios, além da diminuição dos impostos e fim dos subsídios, se traduziu em Milei, a esperança para os empreendedores. Infelizmente, acumular capital e manter um negócio se tornou cada vez mais difícil na Argentina dos peronistas. Inclusive, devido à hiperinflação, a loucura de tentar entender qual é o valor e quantos dólares podem ser comprados trouxeram o mercado paralelo de câmbio, este sim, representando a oferta e demanda verdadeira. Mas a população da Argentina não aguenta mais os rumos que eles mesmos escolheram com os vários anos de governos que socializaram a pobreza. Os índices continuarão piorando por mais alguns anos, já que a economia é um carro de frenagem demorada. Contudo, analisando mais a fundo, a Argentina gasta muito do PIB com subsídios. São cerca de 7%, provavelmente políticas para destinar dinheiro aos amigos do rei e políticas populistas. Isso será um empecilho para quem terá que lidar com os cortes de gastos do governo. Ainda mais, se considerar que o candidato que perdeu, Sérgio Massa, continua sendo ministro e está no atual controle, e não facilitará a situação. Isso é comprovado pelos vários auxílios custando trilhões de pesos argentinos. Por essas e outras, o governo da Argentina é uma batata quente e uma dor de cabeça para os economistas mais sensatos. E nem as bananas escaparam. A Argentina precisou dar calote por falta de dólares aos bananeiros da Bolívia e Paraguai. Por isso, em sinal de protesto, os produtores distribuíram gratuitamente cachos de banana a quem passasse por perto. Esse caso anedótico é problemático, já que o atual ministro Massa, para variar, continua culpando o FMI e os oponentes políticos pelos fracassos. Mas além disso, os trabalhadores já perceberam que não vale a pena o formalismo de uma carteira assinada, algo que envolve custos de encargos trabalhistas. Isso é evidente com a atual crise, já que os empregos informais se aproximam da metade dos empregos no mercado formal. Aquém do desejo dos libertários argentinos, segundo o Estadão, mais de 40% do PIB são os gastos do governo, e mais de 40% dos argentinos dependem de benefícios do Estado. Ou seja, é uma corrente que mantém os argentinos em um espectro político estatista de total dependência, ou seja, num ciclo vicioso. A máquina inchada resiste às mudanças, mas muitos trabalham no setor público por falta de opção. Outra consequência da ineficiência da economia socialista de lá. Afinal, apesar do volume financeiro, o dinheiro público é gasto sem critério. Ao menos foi isso que o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento concluiu. A Argentina tem o pior índice, incluindo perdas com corrupção. Logo, eles estão num estado que nem o suado imposto do contribuinte involuntário consegue arcar. De acordo com o nada confiável Ministério da Economia argentino, gastos em saúde, educação e assistência social chegam a mais de 67% dos impostos, o que serviu de argumento para os debates dos candidatos à presidência do país. Nem mesmo as privatizações são aceitas por uma parcela dos cidadãos que foram doutrinados por anos a acreditar no peronismo. Já o apelo ao identitarismo
está crescendo nas faculdades argentinas, atrás da juventude indecisa e manipulada pelo progressismo. Eles se espelham nos grupos brasileiros para organizarem e lutarem pelos seus objetivos escusos dessa agenda nefasta. Por isso, Lula fez esforços para salvar o decadente peronismo. Um exemplo recente que vimos desse domínio das ideias progressistas e marxistas foram as várias manifestações em defesa do aborto por grupos de feministas em diferentes cidades argentinas. Um outro exemplo do decaimento argentino, que refuta a mentira de que o socialismo está funcionando naquele país, além logicamente da degradação moral, é que o índice de pobreza está aumentando anualmente. E a Argentina, como um novo país membro do BRICS, é posto à contraposição entre os dois polos de poderes mundiais. Pois os Estados Unidos e a China deixam claro a probabilidade de o governo argentino ter que escolher um lado. Justamente por isso, os jornais globais não resistem à tentação de intitular Milei de forma pejorativa. Alguns dos ismos dados a ele é que ele seria de ultradireita e conservador, algo que não se encaixa com quem conhece a sua biografia. Mas não demora vermos algumas alas da esquerda chamá-lo de fascista, algo totalmente sem sentido para um libertário. Os jornalistas em geral o tratam como uma ameaça ao povo argentino, forçando ligações inexistentes. Em resposta a esses ataques, Milei já se mostrou em um vídeo com o ex-presidente Bolsonaro, numa jogada arriscada de marketing. Adentrando mais nos nomes já citados, é preciso explicar o que é o peronismo, um mal que assola a Argentina há décadas. Esse nome tem origem no político Juan Domingo Perón, presidente do país durante a década de 1940. Por esse suposto sucesso do assistencialismo em enganar o povo e criar dependentes, até hoje existem representantes do movimento em todas as camadas sociais. O fenômeno Perón foi algo parecido com Getúlio Vargas para o Brasil, apesar das inúmeras diferenças. Mas as medidas intervencionistas de aumento salarial, licenças médicas e congelamento de preços era esperável vindo de alguém que iniciou um movimento que afundou a anteriormente rica Argentina. Por isso, a falácia do Estado benfeitor é um erro que muitos economistas argentinos caem e persistem em defender. E o ministro Sérgio Massa não foi uma exceção, mas uma continuação do que já é feito nas universidades. Já o Javier Milei, um libertário seguidor de economistas como Murray Rothbard, tem várias ideias e pautas não tão comuns para a Argentina, o que representa uma verdadeira mudança na história do país. Ele deseja mudar o funcionamento da máquina pública para algo mais próximo de um Estado mínimo, dolarizando a economia e cortando gastos desnecessários, além de respeitar mais o dinheiro do pagador de impostos e de abrir totalmente o mercado do país. As medidas do libertário têm tudo para mudar como funciona a Argentina, que com certeza impactarão na mentalidade e cultura daquele povo, que precisa ser resgatado do paternalismo. Com a apuração feita, os eleitores e, sobretudo, os pagadores de impostos esperam o retorno do país ao auge argentino, que chegou a ser uma das economias mais prósperas da América no início do século XX. O ministro Sérgio Massa reconheceu a derrota rapidamente, alegando que a Argentina abandonou a democracia. A grande mídia de esquerda já ficou empolvorosa. O choque foi geral. As redes sociais ficaram lotadas de comentários sobre a eleição, cujo resultado foi que nossos irmãos cansaram do status quo que tanto os escravizou. Inúmeros jornalistas pelo mundo todo cobriram a histórica eleição em que um anarcocapitalista foi eleito de forma inédita na história. Por isso, seus apoiadores comemoraram toda a madrugada. Nem as compras de voto, as fraudes que poderiam ter acontecido e as vantagens de Massa permitiram que ele superasse Javier Milei. Estamos iniciando com certeza um novo período de defesa das liberdades na Argentina. E com certeza, a vitória de Milei representa um rompimento com o populismo socialista. A cerimônia de posse ocorrerá no dia 10 de dezembro, com a presença de muitos visitantes de todo o globo indo para a Argentina ver o fenômeno que representa o próximo líder antiperonista. Sérgio Massa ainda deverá explicar várias ações tomadas no transcorrer dessa eleição e outros atos como super-ministro da Argentina. A negociação com os poderes das instituições argentinas será o próximo desafio a ser tratado, como já reconheceram jornalistas. Já que 21 das províncias argentinas escolheram a liberdade e com a vitória de Milei, com cerca de quase 56% dos votos,
Com 93% de apuração, o destino dos hermanos será um foguete em direção à prosperidade. Enfim, esperamos que o destino final do foguete não seja o fundo do oceano, já que poderá salvar os argentinos desse terrível leviatã socialista que condenou tanta gente honesta à miséria. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por O Banqueiro Anarquista, escrito por Bardo Livre, revisado por Historiador Libertário e narrado por Coreia com K. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e viva la libertad!